Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o processo de erosão. É um processo de desgaste natural e ele pode ocorrer por causa do vento, da água e também temos o desgaste causado pela ação humana. Nós podemos classificar ele em geológico, que seria um processo de erosão natural, como aquele que ocorre pelos ventos, pela água e entre outros tipos de desgaste, ou aquele mais acelerado, a classificação que a gente fala que é a erosão mais acelerada, que é aquela realmente causada, influenciada pelo ser humano. A erosão, ela é um desgaste, né, que vem por conta do intemperismo, que a gente já estudou em outras aulas. E a erosão, ela pode ser classificada também ali dentro em três tipos de intensidade, que seriam os sulcos, as ravinas e as vossorocas. Os sulcos seriam mais aquele caminho que a água faz, né, que a água percorre no solo e deixa aquela marca. Depois nós temos as ravinas, que são alguns processos erosivos mais visíveis, né, que você realmente vê como se fosse um buraco ali. E as vossorocas já são consideradas aqueles buracos realmente, né, grandes que atingem os lençóis freáticos. A erosão, ela é um processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo. Então, conforme o tempo, é normal que aconteça na natureza esse desgaste do solo, essa movimentação. Então, conforme também o relevo do lugar, você também tende a ter ele com mais erosão. Nós vamos ter exemplos aqui da propriedade da Fazenda Nova Roma, no município de Nova Maringá, numa área de pastagem deles, onde é possível observar o processo de erosão. Na propriedade já está sendo utilizado métodos para o controle dessa erosão, como as curvas de níveis. É possível observar nas imagens que a gente tem principalmente a erosão classificada por intensidade de sulco e ravinas. Não foi possível observar nenhuma erosão classificada como vossorocas, mas a gente já percebe ali a classificação e a identificação de pequenas ravinas e grandes erosões do tipo de sulco, que seriam aqueles rastros que a água faz. A gente consegue observar nas imagens que vocês estão vendo, são mais de um exemplo e de um lugar. Também é possível observar ali as curvas de níveis feitas ali naquele pasto para conseguir controlar esse escoamento da água e essa formação de erosão ali no local. Temos dentro do pasto, nós conseguimos observar alguns exemplos. A gente observa o exemplo da erosão tipo sulco, e nós também conseguimos identificar a erosão tipo ravina, que é esse buraco maior, como é possível verificar na imagem. Também temos na estrada o escoamento na área que eles têm de mata verde, a faixa verde da propriedade, que tem um escoamento, e aí pelo relevo ele acaba caindo aquela água no pasto. As erosões também são classificadas conforme os agentes erosivos. Essas classificações são divididas em 6, que seriam a erosão pluvial, que é causada pelas águas das chuvas, a erosão fluvial, que é causada pelas águas dos rios, a erosão marinha, que é causada pelo desgaste de rochas e solos litorâneos, a erosão eólica, que é causada pelas ações dos ventos, a erosão glacial, que ocorre com congelamento dos solos e a consequente movimentação em blocos, também pela água, né, o congelamento da água que dilata e provoca alterações em toda a composição das rochas e dos solos. A erosão gravitacional, que ela vai ocorrer nas localidades mais inclinadas. Então, conforme o tipo de relevo, nós também vamos ter a erosão gravitacional, né? O tipo de erosão. Então, conforme o local, conforme o que acontece para que ocorra aquela erosão, ela também tem um tipo de classificação. Além da classificação que a gente viu lá em cima, que seria biológica, e acelerada, que seriam tanto pelos processos naturais quanto pela interferência e ação do ser humano. A gente sabe que hoje, dentro das propriedades rurais, tem muita movimentação de maquinário e muito desgaste do solo. A gente tira toda aquela proteção que tem ali.
no solo, como as árvores, e isso interfere diretamente, né, tem as consequências. Então, isso interfere posteriormente na qualidade daquele solo, porque quando a gente tem a chuva, também acontece ter processos erosivos, o solo fica mais suscetível a determinados acontecimentos. Então, a gente consegue observar a erosão em intensidade de sulco e também de ravinas. Dentro de diversas propriedades, é muito comum a gente achar as curvas de níveis feitas dentro da lavoura, dentro da propriedade rural. Por quê? Porque essas curvas de níveis, elas são diversos pontos que são ali analisados, que você faz linhas, como observado nas imagens, não tão retas, né? Obviamente, ela é uma curva, para que a gente realmente não tenha esse atrito ali da água e cause essa erosão. Então, os produtores rurais utilizam isso como um meio de evitar a erosão dentro da propriedade. Aqui no primeiro exemplo, a gente pode perceber uma erosão laminar de início, que a água escorreu, e aí aqui já teve uma curva de nível feita para conseguir tentar amenizar os efeitos da erosão no pasto. Aí a gente tem um início de ravina já, que são essa erosão maior, com esses buracos maiores. Aí aqui já vai ser a ravina, que são as erosões com esses buracos maiores. Aí no próximo exemplo,